Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas moedas aqui pra gente discutir a grande polêmica entre moedas variantes e moedas anômalas. Como identificar cada uma, qual é a diferença entre elas. Eu montei aqui um pequeno e bem sucinto, resumido mesmo esquema pra gente conversar sobre isso. Então o vídeo de hoje é sobre moedas variantes e anômalas. E é claro que conforme eu for falando, eu vou fazendo algumas demonstrações para vocês, ok? Então a primeira coisa que nós podemos falar sobre isso é o que são moedas variantes e o que são as moedas anômalas. A primeira coisa que a gente pode dizer é que são moedas aí com defeitos e ou alterações aí no seu padrão estrutural de origem. Então qualquer alteração ou defeito que tiver no padrão de origem será ou uma variante ou uma anômala. Vamos começar aí pelas moedinhas que apresentam aí anomalias. Talvez sejam as mais fáceis de se compreender, beleza? A anomalia acontece, vejam bem, no processo de fabricação da moeda, ou seja, no processo de cunhagem ou orlagem, né? O que seria basicamente isso? Para fabricar uma moeda, pessoal, nós temos que ter um disco, temos que ter um cunho e, dependendo do tipo de moeda, um núcleo, uma orla. Tudo isso numa moeda anômala nós vamos ter de forma perfeita. Então o disco vai ter sido fabricado já perfeito, o cunho vai estar feito sem nenhuma alteração. Dependendo da moeda, o núcleo também vai estar perfeito, o anel e a orla. Todas as composições da moeda estarão em perfeitas condições. Então, onde é que vai acontecer o defeito? Justamente vai acontecer aí no processo de cunhagem. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui para facilitar. Vejam aqui, por exemplo, essa moedinha aqui. Vamos para a mais famosa, né? A moedinha aqui de 50 centavos sem o zero, né? Popularmente assim conhecida. Essa moedinha aqui, ela tem tudo perfeito. Veja, o cunho dela é perfeito, ou seja, é um cunho de uma moeda de 5 centavos de 2012, não tem nenhuma alteração no seu padrão de origem, tá? É um cunho de 5 centavos. O disco também não tem nenhuma mudança, é um disco de 50 centavos da segunda família, tá ok? Não tem nenhuma alteração, ou seja, tanto o disco como o cunho, como a liga metálica, tá tudo em perfeita condição, nada foi alterado. Porém, na hora da fabricação da moeda, na hora da cunhagem da moeda, houve aí um defeito, né? O cunho da moeda de 5 centavos bateu no disco da moeda de 50 centavos, ou seja, o cunho tá perfeito, o disco tá perfeito, o metal tá perfeito, não teve nenhuma alteração no metal, mas no processo de fabricação houve o defeito, houve a falha. E aí temos então uma moeda anômala. Então temos aí uma anomalia. É a mesma coisa que acontece nessa moedinha aqui que eu ganhei do Júlio, né? Uma linda moeda, também o seu cunho não tem nenhuma alteração, o disco também não tem nenhuma alteração, a liga metálica é a própria da série, mas na hora da fabricação o cunho bateu deslocado do centro, ou seja, o defeito foi na hora da cunhagem da moeda. Assim como outros exemplos aqui que a gente pode passar, por exemplo, o boné, o disco tá perfeito, o núcleo tá perfeito, a liga metálica, o cunho, tudo certinho, tudo no padrão, mas na hora da cunhagem houve aí uma descentralização da moeda. Dentre outros exemplos aqui que a gente pode ir falando devagarzinho, como esse outro boné na moeda de 50 centavos e assim por diante. Vamos falar um pouquinho das variantes e aí talvez fique mais claro ainda. Vamos lá, vamos continuar no esqueminha que eu fiz, que eu acho que vai ajudar muita gente. Então vamos falar aqui sobre a variante, né, ou moedas variantes. Veja só, minha gente, a variação acontece antes da cunhagem. Olha só, esse aqui é a chave para diferenciar, ou seja, quando ocorre um defeito ou alterações na fabricação ainda do disco, ou da liga metálica, ou do próprio cunho, como por exemplo, ou seja, o problema na variação, o defeito da variação não é no processo de fabricação da moeda, é lá no processo do disco, é lá no processo do cunho, é no processo da fabricação da liga metálica, ou seja, quando tem uma
uma troca de metal, né? Então a variação ela é antes da fabricação da moeda. Vamos aos exemplos. Eu acho que do plano real, a moedinha mais famosa com variação, né, assim, mais considerada, é essa moedinha aqui de 5 centavos com o Brasil dos dois lados na mesma face. Observem aí que tem a palavra Brasil na parte inferior, na posição que eu coloquei, e tem a palavra Brasil na parte superior também na posição que eu coloquei. Ou seja, vejam bem aqui, nesse caso é uma variação. Por quê? Porque esse defeito não foi na hora da fabricação da moeda, esse defeito foi na fabricação do cunho da moeda, ou seja, é um cunho duplicado, que é bem diferente aí da batida dupla, tá certo? A batida dupla ela é uma anomalia, porque acontece no processo de fabricação. Eu não sei se facilita aqui eu colocar essa foto aqui, mas vejam só que o defeito desse Brasil dos dois lados não acontece no momento de fabricação da moeda, não é uma batida dupla. Essa alteração está no cunho da moeda, ou seja, foi na fabricação do cunho. Esse outro exemplo aqui, veja por exemplo aqui na caso do fim de chapa, esse processo aqui do finalzinho de chapa também não acontece na fabricação da moeda, e sim na fabricação do disco da moeda, ou seja, não é uma anomalia, é uma variação não intencional, ou seja, não foi uma variação com a intenção da Casa da Moeda, foi um acidente, foi um defeito, mas não é uma anomalia, é uma variação, porque acontece antes do processo de fabricação. Resumidamente, para facilitar a vida de vocês aqui, ó, vamos fazer um breve resumo. A anomalia acontece no processo de fabricação, acontece na cunhagem da moeda, e a variação acontece antes da fabricação da moeda, antes do cunho, ou seja, acontece aí na fabricação do disco, na fabricação da liga metálica, acontece aí na fabricação do cunho. Eu espero que tenha ficado claro esses defeitos, essas diferenças. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, sugestão, contribuições, deixa aí nos comentários para que a gente possa acrescentar nos nossos conhecimentos. A ciência numismática, de fato, ela é uma ciência, mas nenhuma ciência é absoluta. As ciências mudam de acordo com as experiências e conhecimentos e pesquisas que vão se seguindo no decorrer do tempo. Se você gostou do vídeo, deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com os seus amigos. Valeu e até o próximo vídeo.